Você já começou a trabalhar o conteúdo de adição com seus alunos lá da educação infantil? Ou até se está no fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano e ainda tem dúvidas como iniciar, como trabalhar esse conteúdo com as crianças? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês um planejamento que você pode iniciar com eles, desde trabalhando o concreto ali até as atividades em papel, atividades interativas. Vou te passar também os códigos alfanuméricos da BNCC para educação infantil para primeiro ano, segundo e terceiro ano do ensino fundamental sobre este tema. O meu nome é Lilian Lopes, seja muito bem-vindo ao canal e bora lá para o computador. Bom, gente, então nós já estamos aqui na tela do computador, né, para a gente poder falar um pouquinho de como ensinar as nossas crianças adição. Às vezes é um grande desafio, desde lá da educação infantil, a gente ensinar como, né? Como fazer para que eles juntem os números, ou mesmo que eles entendam aquela associação quantidade e o algarismo, né? O número. Então, isso é sim um grande desafio. Mas, por mais que seja um desafio, não é tão complicado assim. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode iniciar esse processo lá na educação infantil. Então, eu vou dizer para você um plano de aula com códigos da BNCC sobre esse assunto. E também vou falar para você essas atividades, o que você pode fazer ali durante alguns dias. Você pode ir aprimorando. Eu vou explicando isso ao longo do vídeo, tá bom? Então, gente, ensinando adição de forma lúdica. Então, a gente vai... O que é uma adição, na verdade? É quando você junta quantidade de algo. Então, eu estou até dizendo aqui, né? A partir do momento que a gente junta a quantidade de alguma coisa, eu estou fazendo uma adição. Então, eu tenho uma bala, mais uma bala, eu junto as duas, dá duas. Um mais um, duas, não é verdade? Então, eu estou juntando as quantidades. Esse foco aqui, dessa atividade de hoje, vai ser para crianças de 4 até 6 anos, tá? E apenas uma aulinha aí, em torno de 50 minutos. Tudo que eu for falar para vocês, gente, por favor, adapte conforme você achar necessário para a tua sala de aula. Porque muitas vezes eu vou falar uma coisa que não serve para você. Então, como a gente está lembrando, a gente sabe que a gente faz um planejamento e muitas vezes ele não sai exatamente do jeito que a gente gostaria que saísse essa atividade. Porém, né, a gente vai tentando aqui, passando as dicas e com o tempo tudo dá certo. Gente, então aqui são os códigos da BNCC para educação infantil. Então, você vai pegar, você dá um print na tela, você pode copiar. Então, primeiro, os campos de experiência, né? O campo de experiência é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, na educação infantil, a gente não tem aquela coisa assim, matemática, língua portuguesa, história, geografia e ciências. A gente tem os campos de experiência, o que a criança tem que desenvolver ali, né, durante a educação infantil para conseguir fazer um fundamental bacana, fazer essa transição. E, normalmente, a gente faz as associações aqui, né? Então, esse campo de experiência aqui, ele é bem da parte de matemática, se a gente for pensar assim, fazer associação com o fundamental. Porque ele vai falar sobre espaços, a gente fala em matemática, tempo, né, lá o relógio, tudo isso aí que agora não vem ao caso, quantidades, relações e transformações. Então, aqui é meio que matemática, mas é campo de experiência, né? Se não entendeu, volta o vídeo aí que fica melhor, bem explicado. E aqui, gente, são os códigos da BNCC. Esse aqui e mais esse aqui para você colocar no seu plano de aula. Por que, professora Lilian, que está diferente aqui? Porque aqui, gente, é para crianças bem pequenas. Então, se você for aplicar essa atividade com crianças bem pequenas, ou seja, crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, você vai utilizar este código, tá? Se você for utilizar para pré-escola de 4 anos até 5 anos e 11 meses, é este código aqui da BNCC. Lembrando que cada município, isso aqui eu até vou fazer um vídeo explicando melhor. Esse aqui é o código base, é o da nossa BNCC, que foi criada lá em 2017. E a partir de 2017, teve um prazo para que todos os municípios fizessem a sua própria base, né? Embasada na BNCC
federal, vamos dizer assim. Por quê, gente? Porque cada município vai adequar a sua realidade. Então, por exemplo, São Paulo tem o currículo paulista. Então, o currículo paulista, ele é a BNCC. Então, às vezes, esse códigozinho aqui, ó, ele vai mudar. Por isso que muita gente tem dúvidas sobre isso. Mas muda inteiro? Não. Normalmente coloca apenas lá no finalzinho, põe um 01 ou põe traço S. Então, depende muito. Então, por exemplo, Baixada Santista, Santos, né, o currículo santista, porque foi pego a BNCC central e adaptou-se para a realidade local. Às vezes muda muito pouca coisa, né, mas é só para que cada município atinja e faça o que é necessário para que aquela criança daquela localidade aprenda mesmo. Esse aqui, gente, é da educação fundamental, do ensino fundamental. Então, olha só, primeiro ano, tá? 01 matemática, tá vendo como já entra a matemática? Então, aqui, ó, também 01, porque primeiro ano, matemática. Aqui, gente, já é o segundo ano. Aqui é para o terceiro ano. Aí você vai falar, meu Deus, mas espera aí, como assim, terceiro ano? Sim, você não ensina adição ainda no terceiro ano? Sim, até no quarto ano a gente ainda continua ensinando adição, normalmente com 3, né, casas, 4, 5 ordens, não é assim? Então, lá no quarto ano, por exemplo, eu estou ensinando até a quinta ordem. Então, a gente ensina adição para sempre, né? Todos os campos, aí, toda a etapa do ensino, né, da base, ensino básico, a gente está ensinando, cada um com a sua dificuldade, com a sua complexidade. Aí a mesma coisa aqui, vai ter, cada município vai colocar o seu código respectivo. Você vai se embasar nesse aqui e procurar no seu currículo. Lilian, como que você sabe que esse aqui é segundo ano, esse aqui é terceiro ano? Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico o que significa cada código alfanumérico desses. Se eu sei que é fundamental, se é ensino médio, né, se é educação infantil, que número é esse, porque como você sabe que é matemática ou se é língua portuguesa, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e no card final. Então, quem tiver alguma dúvida, pode buscar aí esse vídeo explicando o que significa cada código desse. Faz um super sucesso porque tá bem didático o vídeo. Então, gente, o objetivo geral de ensinar adição é porque a gente precisa, desde a educação infantil, desenvolver um raciocínio lógico matemático. Então, vão ser muitas atividades que a gente vai desenvolver. Tem até um vídeo que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes. Sabe aquela brincadeira de encaixe que a gente tem desde lá do pequenininho, dos bebezinhos, colocando a estrelinha no lugar da estrela, né, o círculo ali no lugar do círculo, encaixando. Aquilo ali, a gente, desde os bebês, a gente já está desenvolvendo o raciocínio lógico da criança. Mas para que serve? Para ele saber, por exemplo, eu dei esse exemplo porque eu vi esse vídeo, vou tentar colocar ele aqui, se não der a gente lembra aí. Olhem na internet. É o cara dentro do avião tentando encaixar a mala dele naquele suporte de cima do avião. Ele empurra, ele empurra, ele empurra e ele não consegue encaixar a mala dele. Aí vem a aeromoça, né, a comissária de bordo, e simplesmente gira a mala dele e encaixa sem nenhuma dificuldade. Concorda que ele deveria ter aprendido isso lá desde pequeno? Então, são as coisas do nosso dia a dia que a gente precisa desenvolver da educação infantil para que lá na fase adulta a gente não tenha problema. Como já tem várias frases que falam, né? A educação infantil é muito mais importante do que uma faculdade, mas a sociedade não está preparada para ouvir isso, né? Vamos continuar. Então, a gente vai promover a compreensão aqui do conceito de adição por meio de atividades interativas, concretas e visuais. Quando eu faço, gente, voltando aqui, quando eu faço um pouquinho dos meus vídeos, eu simplesmente não falo, olha, você faz essa ou aquela atividade. Eu vou explicando o motivo de você fazer aquela atividade. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho para iniciar o vídeo exatamente para isso. O que adianta eu estar dando uma aula e não saber bulhufas, né? Do que eu estou aplicando na minha aula, qual o motivo de eu fazer essa aula. Então, por isso que eu explico muito bem desde o começo, qual é o motivo. Então, por que eu estou falando isso?
Atividades interativas. Tem gente que está aqui e não sabe o que é atividades interativas. Então, eu gosto de explicar. Então, gente, atividades interativas são aquelas atividades que se tornam mais atrativas para ele, que eles interagem com as atividades que eles fazem. Por exemplo, quando você abre ali uma folha que abre aquele livro, sabe aquele livro que você abre assim? Abre o livro, sai uma casinha de dentro. Ele está interagindo com a atividade, está saindo 3D. É um exemplo disso, né? Aqui eu tenho até algumas atividades no canal mostrando isso. Concretas, ou seja, vai mexer com a mão, né? Vai fazer com a mão, vai sentir com o corpo também. E visuais, porque a gente aprende de várias formas, né? Então, por isso que a gente tem que explicar de várias maneiras. Os específicos, gente, a gente vai estimular o reconhecimento da correspondência entre números e quantidade, introduzir o conceito de adição como a operação de juntar pedaços, como eu expliquei no começo. Você vai aplicar esse conceito de adição em atividades práticas e lúdicas, avaliar o aprendizado de forma descontraída e divertida. Então, eu vou dar ideias para vocês. Vocês vão adaptar conforme você achar conveniente. Tudo que eu falei aqui, gente, você pode colocar no seu planejamento. Na verdade, não é que você pode, não. Tem que pôr, não é verdade? Porque a gente tem que entregar o nosso planejamento para a coordenação pedagógica. Então, eu tenho, gente, esses 2 modelos no blog. Você pode baixar de forma gratuita. O link do blog está aqui abaixo e também aqui, ó, tá escrito aqui, psicopedagogalilinlopes.com.br. Claro que você provavelmente já tem, né, o seu planejamento aí já padronizado da escola, porém muita gente não tem. Então aqui é uma ideia. Então aqui, ó, você vai colocar direito de aprendizagem, qual é a sua turma, tema atividades, né, que você faz ali todos os dias, constantes. Isso cada um vai adaptar conforme a sua realidade. Aqui é a metodologia, os campos de experiência, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são os códigos da BNCC, e aqui são os recursos. Tá pequenininho, mas a hora que vocês forem no site vai sair a folha inteira, tá? Gente, a gente precisa colocar tudo no nosso planejamento, inclusive os recursos. Então, tudo que eu falei até agora. Então, olha lá, código BNCC, né? É o objetivo geral, objetivo específico. Você vai colocar aqui, adaptando conforme a sua realidade, tá bom? Materiais necessários, que são aqueles recursos. Então, nós vamos precisar de objetos concretos. Você vai ver o que você tem à sua disposição. Gente, pode ser até lápis, por exemplo. Porque às vezes na minha escola não tem aquele cubinhos, né? Lá do material dourado. Pode usar lápis, borrachas, botões, tampinhas. Tampinha é o que não falta na educação infantil, né? E brinquedinhos pequenos. Por quê? Para eles associarem aquela quantidade ao número, né? Ao algarismo. Kit de atividades impressas de matemática, tá? Eu vou explicar como. E recursos digitais que são opcional. Esse aqui você vai pôr nessa parte aqui, ó, de recursos, tá bom? Gente, se você estiver gostando, olha só, já dá o like no canal aí, dá o like, compartilha. E olha, sempre eu coloco coisas novas aqui no YouTube. Então, para você estar sempre recebendo novidades relacionadas a planos de aula, tutoriais pedagógicos, até materiais de concurso para professor, inscreva-se, porque daí o YouTube vai notificar você toda vez que tiver qualquer coisa nova. Tem muita coisa nova no site, gente, atividades, materiais. Sempre eu estou colocando aqui no YouTube. O objetivo dessa primeira atividade aqui, vamos entrar já na atividade. A gente vai introduzir o conceito de adição. Nós vamos explicar para as crianças, né, o que é adição, o que é juntar as coisas. Usando o quê? Objetos concretos. Lembra que eu falei lá dos objetos concretos? Para que eles visualizem o ato de juntar detalhes. Isso aqui a gente faz com maestria, né? Um lápis, um cubo, mais um cubo, uma borracha, mais uma borracha. E aí você vai colocando esse material junto. Então, primeiro, gente, você vai distribuir, tá tudo escritinho aqui. Quem quiser até pode dar um print na tela, pausar para já ir digitando, colocando já naquele plano de aula aqui que eu mostrei para vocês. Então, você vai distribuir pequenos objetos, você vai distribuir para os seus alunos. Então, você pode, de repente, formar grupinhos. Aqui eu coloquei que vocês formem 2 grupinhos. Aliás, desculpa, gente. Aqui você vai formar, vai pedir
para que seus alunos formem 2 grupos desses objetos. Então, por exemplo, tem gente que trabalha aqui de forma individual. Eu não acho legal individual porque, primeiro, a gente não tem material para isso. Começa por aí. Então, não adianta eu tentar fazer com que eles fiquem individuais, né? Porque a gente não vai ter cubo para todo mundo, lápis para todo mundo. Então, forme pequenos grupos com essas crianças, de 3, 4, 5 crianças, né? Dependendo do tamanho da sua sala. E aí, você vai colocar objetos em cima da mesa e vai pedir para que eles repartam esses objetos. Então, por exemplo, fala para eles separarem assim, ó, 3 cubos de um lado, 2 cubos de outro. Então, isso começa bem pequenininho, gente. 3 e 2, 1 e 2, tá bom? Pra gente iniciar. Depois, você vai pedir que as crianças contem quantos objetos há em cada grupo separadamente. Então, vai contar, ó, nesse grupo, quanto nós temos? Aí você pode ir acompanhando com eles na lousa, ou então, né, mesmo numa parte concreta, você tendo o seu material junto ali, para que eles visualizem aquilo que você está pedindo para eles fazerem. E aí você vai contar. Então, 3, quanto nós temos cubos aqui? 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos. Muito bem. E do lado de cá, quantos cubinhos nós temos? 1 cubo mais 2 cubos. Agora, galerinha, vamos juntar todos esses cubos aí. E nós vamos ver quantos nós temos. Então, eles vão começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai explicar para eles o que nós fizemos, né? Você vai explicar sobre esse ato de juntar. E aí você vai falar que esse ato, quando ele pega essa quantidade aqui, mais essa quantidade aqui, é o ato da operação de adição, de somar, né? É que a gente fala adição já quando é terceiro, quarto, quinto ano, né? A gente está somando aí. Mas seria excelente, gente, se a gente já começasse desde a educação infantil falar as nomenclaturas corretas, né? Dica, gente, aqui, ó. Utilize ferramentas, né? Aliás, diferentes detalhes e grupos para poder fortalecer o conceito. Então, não faça só com cubos, faça com lápis, e faça com botões, e faça com tampinhas, e faça com vários, não só com 3 e 2, 4, 1, 3, 2, 3 e 3, por exemplo, né? 4 e 2, e vai indo, conforme você achar que dá para progredir, você vai progredindo aí. E sempre, gente, as crianças podem fazer uma contagem em voz alta para tornar a atividade mais dinâmica e menos chata. Na verdade, você não vai precisar nem falar isso, né? Porque eles já vão contar alto, né? Próxima atividade, nós vamos utilizar materiais impressos. A gente ainda tem uma escola que nós precisamos mostrar os trabalhos. Eu acho que é sempre, né, gente? Não tem como. Tem algumas escolas aí particulares que já conseguem ter tudo mais assim no computador, né? Só que eu gosto muito de atividade impressa porque é mais visual, apesar do computador ser, mas a gente não tem às vezes computador para todo mundo ou uma tela para todo mundo. Então, eu gosto de imprimir atividades, mesmo porque na educação infantil, muitas vezes a gente faz o portfólio. Então, é para esse portfólio a gente precisa ter atividades prontas para imprimir e mesmo para eles colocarem no caderno, para eles visualizarem aquilo, colocar no livro, não sei. Cada um, né, com o seu jeito aqui. Aqui é uma dica. Então, essas atividades que eu vou mostrar, vocês vão pegar lá nesse site, atividadesdidáticasprontas.com.br, tá escrito aqui, tá? Mas também vou deixar aí no link da descrição desse vídeo. Então, nós vamos dividir aqui, ó, vamos utilizar 25 minutos para fazer essas atividades. O objetivo é trabalhar a associação número e quantidade e resolver operações simples de adição usando material impresso. Você pode fazer todas essas atividades no mesmo dia, como eu disse para vocês, são 50 minutinhos de aula. Mas tem gente que de repente não está dando certo, tem que dividir isso em mais dias, não tem problema. Como eu disse no começo, você vai adaptar a sua realidade, a sua sala de aula. Então aqui, ó, você vai desenvolver uma habilidade de relacionar os números com as suas respectivas quantidades. Então é a associação, né, que a gente fala. Então a gente vai distribuir a folha desse kit. Então aqui, gente, esse kit ele é exatamente para a criança visualizar, por exemplo, a quantidade que eu tenho ali, aqui, ó, tem bem clarinho aqui, ó. Quantas maçãs eu tenho aqui? A criança tem que contar quantas maçãs eu tenho aqui. E eu vou colocar o número aqui. Então, são várias. Olha, quantos monstrinhos eu tenho aqui? Eu vou colocar o número
aqui. Então, isso aqui é para a gente colocar no concreto, aliás, ali no abstrato, vamos dizer assim, porque ele vai visualizar, ele vai trabalhar a parte visual e depois a motora colocando um número. Então, vai já começar a fazer essa correspondência. Porque nessa primeira atividade que eu passei para vocês, a gente trabalhou apenas no concreto, a gente não escreveu nada. Então, para a gente concretizar, colocar isso mesmo, a gente precisa das folhas de atividades. Então, por exemplo, eu estava explicando aqui já isso, né? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão conseguir aqui fazer essa atividade. Então, gente, esse é o site que eu falei para vocês, onde vocês vão encontrar essas atividades que eu tô dando sugestão para vocês. Então, vocês vão entrar e vão descer, ó, tá vendo? Explora nossas atividades. Aí vai ter lançamento da semana, educação infantil e assim por diante. Então, para você encontrar essa primeira, você vai clicar aqui, ó, atividades para educação infantil. Clicou, você vai descer e tem várias aí que você pode ensinar essa parte da matemática. A última aí, ó, associação, né? Aí você pode voltar lá no início, também você pode encontrar aqui, ó. Vou descer, lançamentos, tá vendo? A associação, número, quantidade, vai ter o lançamento. E aí você vai ver tudo. Por quê? Para você ver quais são as novidades aí, né? Para poder você trabalhar com as crianças. E aí você vai descer e verificar tudo que é atividade que tem no site. Então tem bastante coisa bacana para você trabalhar com as suas crianças. Então essa aqui é a atividade que eu falei, né? Tem uma outra que você também pode trabalhar com adição simples, gente. Então, também está nesse site que eu acabei de mostrar. Então, você vai introduzir o conceito de adição com o apoio visual, tá certo? Então, você vai usar a segunda folha do kit. Então, as crianças vão resolver operações simples de adição com figuras ilustrativas, aquela que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem esse aqui que você vai somar 10 mais 1 e vai colocar, vamos supor, né? Então, aqui, ó, 6 maçãs mais 7 maçãs e vai resolver. Então, essa atividade a gente já trabalhou lá a parte concreta, já estamos trabalhando a parte visual. Então, até eu coloquei um exemplo, ó. João tem 2 maçãs e Maria deu mais 3. Quantas maçãs ele tem agora? E aí a criança vai contar na imagem o que ela vai descobrir. Gente, é bacana porque aqui, ó, você já está começando a formar situações, problemas com o seu aluno. Então, ele tem 2 maçãs e a Maria deu mais 3. Então, quanto que ele ficou? Então, já começa a trabalhar essa parte da situação, problema com o seu aluno. E a última atividade que eu sugiro para vocês é que vocês trabalhem com a parte da tecnologia. Algumas escolas não têm isso, então assim, ou você adapta de repente com algum material seu, né? Ou não faz, claro, ou então utiliza até a escola. Eu, graças a Deus, todas as escolas que eu trabalhei, eu sempre tive suporte. Quando eu não tinha, eu usava mesmo o meu material, meu celular, meu pendrive, e a gente dava um jeitinho de levar o meu computador e o meu som e a gente fazia alguma coisa ali. Só que, claro, é opcional, ele dura em torno de 10 minutos. Na verdade, eu já fiz essa atividade, não dura só 10 minutos, tá? Porque a gente vai aproveitar todo esse conceito e vai incentivar os nossos alunos a trabalhar de forma digital a parte de adição. Então, ó, apresente um aplicativo ou um jogo de adição online, onde as crianças resolvam pequenas transações, somando os números ou objetos de forma interativa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, gente, que fala isso, que dá pra gente fazer. É o Live Worksheets. Eu vou deixar o link desse vídeo para você poder fazer a sua atividade. É muito fácil fazer, muito tranquilo. Você só vai se cadastrar lá e você vai poder produzir as suas atividades e as crianças podem resolver lá naquela lousa interativa. E aí você vai, né, a melhorar isso com os seus alunos. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, os links aqui desses vídeos que eu falei estão aqui no card final. É só vocês clicarem e continuarem aqui no canal comigo. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.